reconciliar com Deus. Agora imagine, ele era o rei. Quem tinha ovelha, carneiro e bois para oferecer era esse homem. Então ele está dizendo, o que precisa aí para eu me reconciliar com esse Deus? É um carneiro? Pode escolher qualquer um do meu rebanho. Não é só um, se quiser pode pegar 1000. Pega 2000 carneiros lá e sacrifica. Vocês precisam do quê? De bois? Eu tenho muito boi. Só que Davi está dizendo o seguinte, que vai além das posses, além dos animais, além dos sacrifícios. É um coração quebrantado. E quando falamos do interior, do coração quebrantado, aí o sacrifício fica igual para o rico e para o pobre, para o rei e para o plebeu. Não tem diferença. Então Davi está dizendo, Deus não tem prazer em bens materiais, Deus não tem prazer nos animais. Se Ele tivesse prazer, eu daria. Vocês estão entendendo? E lembrem, quem pediu o animal de 1 ano foi Deus. E Davi está dizendo, tu não tens prazer. Deus não tem prazer naquilo que Ele pediu. Vocês estão entendendo aqui? Depois eu vou mostrar para vocês o porquê disso na Bíblia, tá? Mas a gente não pode confundir. Depois, Isaías 1:11. Coloca, por favor. Deus falando, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Deus está dizendo, isso não me agrada, não tenho prazer, estou farto disso. Estou farto. Jeremias primeiro, Jeremias 7:21. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Pode passar o 22. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem ordenei quanto ao holocausto e sacrifício. Aí Paulo fala, ué, senhor, tá com problema na memória? Não foi você que pediu? Como o senhor está falando que eu não falei nada disso? A resposta vem no outro versículo. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Ele está dizendo o seguinte, que antes que os sacrifícios não vêm em primeiro lugar, mas é a obediência que vem em primeiro lugar. Não adianta viver uma vida de sacrifícios de animais e depois que sacrificou o animal, volta para fazer a vontade. Ah, não tem problema, vou voltar a pecar, vou voltar a fazer errado, amanhã eu entrego mais um cordeiro. Eu olhei lá a última vez que eu olhei no meu curral, eu tinha uns 20, então tem uns 20 pecados que eu posso pecar. Então, é isso que Deus está dizendo, não quero isso. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Olhem que eu estou trazendo para vocês a mesma ideia em vários lugares do Antigo Testamento. Ou seja, não era só uma voz solitária falando uma coisa. Todos os profetas, Samuel, Davi, Oséias, Jeremias, todos falando a mesma coisa. Oséias diz o quê? Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Miqueias 6:6, o último texto. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me diante do Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite?
devo oferecer o meu primogênito por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que cometi? Pode passar mais um, 9. A voz do Senhor clama a cidade, é sensato temer o seu nome. Prestem atenção na vara e naquele que a designou. Ele está dizendo que antes dos holocaustos, antes dos sacrifícios, é prestar atenção em Deus, obedecer a Deus, conhecer a Deus. Então nós vemos aqui que existia uma falha no sistema sacrificial. Ele era incompleto. Ele não conseguia cumprir para aquilo que ele foi designado. Coloca, por favor, Hebreus capítulo 10. Olha o que o escritor de Hebreus, lá na Nova Aliança, vai falar. A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade, por isso ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, a lei, o sistema sacrificial, nunca consegue aperfeiçoar. Então, por isso, eles achavam que sacrificando, entregando os holocaustos, eles estavam limpos, mudados, transformados, mas eles não estavam, eles saíam da presença de Deus para continuar pecando. E Deus fala: eu quero obediência, eu quero misericórdia, eu quero conhecimento de Deus. Portanto, eles não conseguiam entregar a Deus o sacrifício que Deus queria. Eles entregavam bois, entregavam cordeiros, mas eles não conseguiam entregar o sacrifício que deveria ser entregue. E qual é esse sacrifício? Paulo vai dizer: entregue os vossos corpos como sacrifício vivo. O sacrifício que Deus queria era o sacrifício da obediência, da renúncia, da submissão. É a vontade deles que deveriam ser sacrificadas. E isso eles não conseguiam fazer. Por isso que Davi vai dizer lá no Salmo 40, que Deus não tem prazer no sacrifício e na oferta, não reclamou os holocaustos, mas minhas orelhas, meus ouvidos abriste, e minhas orelhas furaste. Então Davi está dizendo, ao contrário de ofertas, de regulamentos humanos repetidos, que Deus não quer, tem algo que Deus quer. E esse é o ponto para nós hoje. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim, de você? Deus está dizendo, eu não quero que você vá todo domingo na igreja. Eu não quero que você ore todo dia. Eu não quero que você seja um dizimista todo mês, se você não me obedecer. Eu quero que você seja todas essas coisas, mas antes de todas essas coisas, seja meu filho, tenha um relacionamento comigo. Não adianta fazer todas essas coisas e não ter relacionamento com Deus. E aí ele vai dizer, Davi fala assim, as minhas orelhas furaste. Davi está se referindo a uma lei estabelecida por Deus em Êxodo capítulo 21. O povo de Israel, reunido no monte, em torno do monte Sinai, foi entregue as tábuas da aliança, os 10 mandamentos. E juntamente com esses 10 mandamentos, várias outras leis. E entre essas leis estava a lei de como deveria tratar um servo, um escravo. E diz lá no capítulo 21, que se um homem se tornasse escravo, servo de outro homem,
ele tinha um tempo determinado para servir, e esse tempo era 6 anos. No 7º ano, era obrigatório dar a carta à liberdade. E outra coisa, no Israel, esse sistema de serviço, ele era visto para pessoas endividadas e pobres. Não era para, vamos dizer assim, pessoas que eram capturadas pela guerra, e também não era para pessoas por questão de cultura, de raça e de cor. Então, o único povo entre os outros povos que tinha leis para os escravos é o povo de Israel. Nessa época aqui, fora a lei que Moisés escreve, tinha o código de Hammurabi, as tábuas de Nuzi. Todas elas têm citações de escravidão, mas nenhuma delas fala de leis que protegiam o escravo. Então, lá em Êxodo 21 é o único lugar que cita dessa lei. E diz então lá que o escravo, ele vinha para uma casa, esse homem, ele trabalhava naquela casa, e se ele tivesse uma esposa e um filho, quando chegasse o 7º ano, ele, a esposa e o filho deveriam ser libertos, voltar para a vida normal deles, e toda a dívida da família era quitada. E não deveriam ser enviados de mãos vazias, deveriam ser enviados com animais, com frutos da terra. Agora, se aquele homem que veio morar, ele veio solteiro, e o senhor da casa deu para ele uma esposa e uma criança, deu para ele uma esposa e ele fez um filho nela, a Bíblia diz que a criança e a mulher eram do dono da casa. Ele não podia levar embora quando ele fosse embora, porque era propriedade daquele homem. E só que o que acontece? O escravo, quando chegasse no 7º dia, ele poderia dizer assim: eu amo meu senhor, eu amo a minha mulher, e eu amo o meu filho, e eu não quero ir embora, eu quero continuar permanentemente servindo nesta casa. E a Bíblia diz que esse homem então era levado até a porta do dono da casa, perante os juízes, e era feito um furo na orelha dele, no umbral da porta. E aquela marca, aquele furo, era um sinal que agora ele serviria permanentemente aquela casa, aquele dono. O interessante, queridos, é que a palavra usada lá para servo, escravo, no hebraico é evod. E não é um servo que fica numa senzala, que trabalha. A palavra lá é uma pessoa que mora dentro da casa, que come na mesa do Senhor e que faz parte da casa e foi aceito por aquele Senhor. Recebe proteção, recebe comida naquela casa. Então ele diz: eu amo o meu Senhor e eu não quero mais me afastar desta casa. Lembra quando Davi diz o seguinte: é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 outros longe de ti? É como que Davi está dizendo: eu amo o meu Senhor, eu quero que Ele fure as minhas orelhas na porta do templo dEle, eu não quero jamais me afastar da tua casa, eu quero servir ao Senhor para sempre. É mais ou menos quando Jesus senta com os seus discípulos, Ele tira a roupa de mestre, não fica nu, irmãos, mas tira a roupa, aquela túnica de mestre, e fica com uma túnica de servo, e amarra uma toalha na cintura, e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí Jesus está usando a roupa de servo. Jesus, ele é servo. Ele não é um servo, mas ele serve como um servo. Ele age como um servo. Ele diz o seguinte: vocês me chamam de Senhor e eu sou. Mas ele está dizendo: não é porque eu sou Senhor que eu não vou usar de vez em quando
Quando deve ser usado? A roupa de servo. E ele coloca a toalha de servo e ele lava os pés dos discípulos, e aí chega nos pés do Pedrão. Aí Pedro fala assim: Senhor, tu lavas os meus pés? É como que Pedro está dizendo: Senhor, as coisas estão meio invertidas aqui. Eu deveria estar com essa toalha lavando os teus pés. Pedro está errado? E é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo: Senhor, eu tiro a minha coroa, eu tiro a minha roupa real, eu coloco uma toalha e eu lavo os teus pés. Eu posso ter sido Davi, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, mas Jesus, ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Davi lava os pés de Jesus. Salomão lava os pés de Jesus. Porque todos nós somos servos na casa desse Senhor maravilhoso. E aí Davi está dizendo o seguinte: Senhor, tu furaste as minhas orelhas. Tu abriste os meus ouvidos, e é isso que o Senhor quer de mim, ao invés dos meus sacrifícios. E aqui nós começamos a ver que abrir os ouvidos, furar as orelhas, está ligado tanto a literalmente fazer um buraco na orelha, quanto a obediência. No código de Hammurabi, quando um escravo ele cometia algo errado, ele era punido. E a punição, eles cortavam um pedaço da orelha dele. A punição era no mesmo lugar, só que era mutilado. Escravos que eram tomados à força, eles recebiam marcas no corpo. E aqui o texto de Moisés está dizendo: no meio de vocês não vai ser assim. Não vai ser assim. Aí, eu quero trazer um ponto para vocês, que talvez vocês possam confundir, mas faz todo sentido. Coloca, por favor, Hebreus capítulo 10, versículo 5. Eu sei que vocês podem falar assim: pastor, não ia me confundir, porque eu não ia nem ver isso que o senhor está falando. Hebreus capítulo 10, versículo 5, está escrito assim, ó: por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me... Não parece ser o mesmo texto? Está dizendo que Jesus citou o texto de Davi, dizendo: olha, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Um corpo me preparaste é bem diferente de os meus ouvidos abriste, não é? Por que que Hebreus 10, 5 fala um corpo me preparaste e Salmo fala meus ouvidos abriste? E aqui eu quero trazer para vocês um contexto técnico da Bíblia para explicar, e depois eu vou aplicar isso para vocês. Esse texto aqui é uma citação do Antigo Testamento. Só que a Bíblia que está citada aqui no Antigo Testamento não é o mesmo manuscrito que nós lemos. Então esse manuscrito que está citado aqui é de uma Bíblia chamada Septuaginta. Para quem não sabe, a Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Quem aqui já assistiu o filme Alexandre o Grande? Depois, eu falei para vocês assistir O Príncipe do Egito, agora assistam Alexandre o Grande essa semana. Foi um grande general grego, estudou aos pés de Aristóteles em Atenas e dominou grande parte do mundo conhecido na época dele. A Bíblia profetizou a respeito dele. Lá no livro de Daniel fala que Daniel, ele revela o sonho de Nabucodonosor, e Nabucodonosor havia sonhado com uma estátua. E a estátua que Nabucodonosor sonhou, ela tinha cabeça de ouro,
peitoral e braços de prata, um cinto de bronze, uma cintura de bronze, tinha pernas, né, de ferro, com os pés de ferro, e os dedos eram ferro misturados com barro. E diz que ele viu uma pedra cair do céu que acertou os pés daquela estátua, derrubou aquela estátua, e aquela pedra que caiu do céu, sem ajuda de mãos humanas, diz que ela foi crescendo, 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 e se tornou uma montanha gigante que dominou toda a terra. E aí vem a transcrição, a revelação do sonho. E aí Daniel fala para Nabucodonosor: rei, a estátua representa os reinos, os impérios da terra. A cabeça de ouro é você, a Babilônia, um grande império, rico, poderoso. Os braços de prata e o peitoral de prata representam os medos e os persas, que viriam depois da Babilônia. Então, os medos e persas destronariam a cabeça de ouro Babilônia, mas os medo-persas, a prata seria destronado pelo bronze, que é Alexandre o Grande. E quando Alexandre o Grande, então, ele domina grande parte daquele mundo conhecido e influencia todo o lugar que ele dominou com a língua, com o grego. Havia lá em Atenas o grego clássico, mas se espalhou pelo comércio o grego koiné, que era o grego comum, o grego vulgar. E nessa época, então, grande parte do mundo conhecido falava esse grego. E aí Alexandre foi para o Egito e no Egito estabeleceu uma base, uma cidade chamada Alexandria. E lá em Alexandria, então, ele começou a produzir conteúdo de cultura. A maior biblioteca conhecida estava em Alexandria. E lá ele levou, dizem que foram 70 judeus que estudaram o Antigo Testamento e fizeram uma tradução do hebraico para o grego, do Antigo Testamento, para ficar ali na biblioteca de Alexandria. E essa tradução em grego foi recebendo cópias. Aqui vocês estão acompanhando? Então essa tradução da Alexandria foi chamada de Septuaginta, porque Septuaginta vem de 70. Então foram 70 judeus que traduziram ela, trabalharam nela, e ela recebeu o nome de Septuaginta, e ela foi recebendo cópias. Então na época de Jesus, os judeus espalhados pelo Império Romano não falavam a língua dos romanos, não falavam o latim, eles falavam grego. Lá também perto de Jesus, fala assim, que era a Galileia dos gentios, a Decápolis, falava grego. Portanto, os livros que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, estão escritos em grego. Então a igreja e os judeus falavam grego, faziam os seus cultos, os trabalhos na sinagoga, usavam grego. Portanto, o Antigo Testamento, que era usado por Jesus, usado pelos discípulos de Jesus, era o Antigo Testamento em grego da Septuaginta. Então, por isso que em Hebreus, aqui o escritor de Hebreus está citando a Septuaginta, que era a Bíblia que os leitores dessa carta utilizavam. Até aqui vocês entenderam? Então, é por isso que, quando nós lemos Salmos, o nosso Salmos não é da Septuaginta, o nosso Salmo foi traduzido direto do hebraico. Agora, essa citação do Antigo Testamento está nessa Bíblia. E por que os judeus que traduziram esse texto, ao invés de traduzir meus ouvidos abriste, eles traduziram um corpo me preparaste? Eles leram lá em hebraico, meus ouvidos abriste. Mas quando eles foram passar para o grego, eles conversaram entre eles, entre os 70, falaram, põe aí um corpo me preparaste. E esse é o ponto. Por quê? Porque eles usaram uma interpretação dinâmica. Eles não
traduziram literal, eles traduziram o significado. Entenderam? Então, os meus ouvidos abriste é a tradução literal. Mas o que significa meus ouvidos abriste? Significa um corpo, me preparaste. Agora eu vou explicar para vocês como meus ouvidos abriste significa um corpo, me preparaste. Porque a palavra que é usada para meus ouvidos abriste vem do hebraico lá, que é cravar, abrir. Então, quando você fura, você cava um buraco aqui, não é? E não abre. Então, a ideia do texto, quando é literal, a tradução literal que remete lá para o Êxodo 21, do escravo, está falando literalmente a orelha furou e fez um buraco. Só que o salmista está dizendo que Deus faz mais que isso. Ele está dizendo o seguinte, que Deus, Ele é aquele que cava os ouvidos, Ele abre os ouvidos de tudo aquilo que está impedindo os ouvidos. Então, é a ideia de você remover a cera do ouvido, cavar para desobstruir. Então, essa é a ideia aqui. Então, Deus é aquele que desobstrui os meus ouvidos para ouvir. Entenderam? Só que, quando eu ouço a Deus, eu sirvo a Deus só com a mão, só com o nariz, só com os olhos ou com o corpo inteiro? Então, ele está dizendo, então Deus é aquele que me prepara um corpo para sacrificar por completo. Entendeu? E é por isso que Jesus cita, dizendo, um corpo me preparaste, e o corpo de Jesus foi sacrificado para Deus literalmente. Fisicamente, ele foi morto e também mortificou as vontades do corpo dele. Sim ou não? Então, Jesus está dizendo literalmente, Deus preparou-me um corpo, desobstruiu tudo que impedia a minha obediência. Ele desobstruiu tudo aquilo que impedia que eu servisse Ele somente. Então, Deus não quer um sacrifício, não quer um holocausto, Ele quer a nossa obediência completa e Ele prepara a nossa vida para que nós possamos entregar a Ele completamente. Portanto, ter as orelhas furadas, ser um ungido de orelhas furadas, é ser um ungido que tem o corpo sacrificado totalmente a Deus. Ter uma vida entregue, rendida à cruz, à vontade de Deus. E aqui eu termino para vocês, nos últimos 5 minutos, usando o exemplo de Jesus, quando Jesus diz o seguinte, não está falando aqui um corpo me preparaste, que Jesus tem falando do corpo dele, e aí Jesus está dizendo o seguinte lá em João, olha, ninguém tira a minha vida, ninguém me mata, eu mesma a dou. Ele está dizendo, o Pai me entregou um corpo, e esse corpo está no meu controle. Literalmente meu corpo, minhas regras. Jesus dizendo, o Pai me entregou. Mas você pode falar assim, pastor, mas isso não faz sentido. Por quê? Não foram os judeus que tramaram contra Jesus? Um judeu fofocou com o outro, tramou com o outro, reuniu com o outro na madrugada e organizou com o outro e pegou 50 moedas de prata e pagou Judas, e Satanás entrou no coração de Judas e usou Judas para trair Jesus. Então a gente vê Satanás, vê Judas, vê os fariseus, mas eles não podiam matar Jesus, eles precisavam da faca dos romanos, das mãos dos romanos, e aí entregaram Jesus para Pilatos, e os romanos mataram Jesus. Não foi? Mas Jesus está dizendo, não, ninguém me matou. Jesus está dizendo o seguinte, eu
Morri porque eu quis. Os fariseus tramaram. Satanás operou no coração de Judas, operou, mas eu só morri porque eu quis. Porque se eu não quisesse morrer, Judas teria tentado me trair, Satanás teria tentado, os judeus teriam tentado, e Pilatos teria tentado, mas eu não teria sido morto. Então a morte de Jesus foi vontade de Jesus, não foi as ações que culminaram nela. Daqui vocês estão entendendo? Vocês vão falar depois, pastor, gostaria eu de não ter entendido. Mas que bom que vocês entenderam. Porque aí Jesus, ele fala, então, eu entreguei, não foram eles que tiraram. E Jesus está nos ensinando, então, que quando ele estava naquela noite escura, ele orou, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Pai, eu não gostaria de morrer, eu não gostaria desse caminho, então se for possível chegar ao teu propósito, por outro caminho que não seja esse, por favor, me tira desse caminho. Mas se o teu propósito precisa passar por esse caminho, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Essa oração que matou Jesus. Essa oração, foi nessa oração que ele disse, eu entreguei a minha vida, ninguém tirou. Porque se ali ele não quisesse morrer, ele não tinha morrido. Mas naquela oração ele falou assim, Pai, a minha vida está nas tuas mãos. Faça com ela conforme lhe apraz. E aí, lá em Isaías vai dizer, a Deus agradou moê-lo, fazendo ele enfermar. Esse era o caminho que Deus tinha para Jesus. E quando fala então de nós seguirmos a Jesus, que Ele tem para nós um corpo preparado, que termos a orelha furada, o Pai às vezes coloca para nós dois caminhos. Assim como quando Ló olha e vê um caminho que é os pastos verdejantes de Sodoma e Gomorra. E a gente olha e tem um pasto verdejante. E a gente fala assim, olha, esse caminho aqui está atrativo. Das planícies. E aí você olha para o outro lado, e aí está o caminho de Davi, o caminho do vale da sombra da morte. E aí Deus fala o seguinte para você, ó, o seu caminho é pelo vale da sombra da morte. Porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. Deus diz para você, o caminho que eu quero é que o caminho da tua morte. Eu vou falir você. Eu vou colocar você numa cama. Eu vou tirar tudo de você. Esse é o caminho escuro. E Deus está dizendo, agora eu quero que você ore. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Somos nós. Não são as pessoas que causam mal para nós. Não é Satanás que tira as coisas de nós. Não é o mundo que tira a nossa vida. Não são as pessoas que nos maltratam. As pessoas são usadas por este mundo e pelo inimigo, mas as coisas só acontecem com você pela permissão de Deus. Então nenhum mal tem o perigo, tem o poder de te atingir. Jesus mostrou isso. O maior mal, o pior pecado já cometido nessa terra, não é morte de inocente, não é pedofilia, não é morte de milhares de pessoas. O pior pecado, mais grave já acontecido nessa terra foi a morte de Jesus na cruz. E o dia mais sombrio, o pecado mais horrível de Deus, o Criador da vida,
O único sem pecado, que não merecia nada do que aconteceu com ele, aconteceu pela soberania de Deus. Com isso, Deus está dizendo para mim e para você, nenhuma coisa ruim, nenhuma careta do inimigo, nenhuma ameaça do inimigo, nenhuma nuvem negra que ameaça uma tempestade que vai destruir toda a tua lavoura, tem o poder de destruir a tua vida. Olha para cima e fala assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Se essa chuva vai destruir toda essa plantação, a terra continua e ano que vem eu planto de novo. O Senhor tem o poder de levantar o milho caído, eu ir dormir e voltar no outro dia, o milho está em pé, porque o Senhor tem poder para ressuscitar dos mortos. Satanás não tem poder de tirar nada de mim. Tudo que é tirado de mim é porque eu entreguei nas tuas mãos e permiti que o Senhor faça com todas as áreas da minha vida aquilo que te bem entende. Então nada é tirado de mim que o meu Deus não permita. Porque Ele é o guardador de tudo que eu tenho. O meu Deus não dorme. Ele cuida de mim. Essa é a oração do servo de orelhas furadas. Ele descansa em Deus. E assim vocês serão como Cristo. Entraremos na casa. Tem um banquete preparado para nós. E a Bíblia diz que mais uma vez Ele vai te colocar roupa de servo. E Ele vai nos servir na glória. Ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado para vós. Já está preparado, irmãos, Ele está nos esperando. Tenham paciência, um pouco mais. Não escorreguem, não se entreguem, que o Senhor há de cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Senhor, que a Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, opere na mente e no coração da Tua igreja e do Teu povo. E eles possam, Senhor, serem tocados e transformados por Ti. O Senhor é aquele que completa, aperfeiçoa a obra que o Senhor começou. A Tua palavra, Senhor, na minha boca seja um fogo consumidor. Seja, Senhor, um martelo que esmiuça a pedra. Seja, Senhor, como bisturi que limpa, que penetra, que traz, Senhor, a superfície, tudo aquilo que o Senhor quer tratar, quer curar, quer transformar. Cura esta igreja. Restaura esta igreja, estes irmãos. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, temos o grupo pequeno, gêmeo.